Queridos irmãos, amadas irmãs, mais uma vez nos encontramos em torno da mesa da palavra e da Eucaristia para celebrar a misericórdia de Deus que realizou-se de forma definitiva na cruz e que a cada vez que nós nos reunimos para celebrar a Santa Missa, é sempre esse mesmo e único mistério da cruz que se realiza no altar. É sempre o mesmo e único mistério da misericórdia de Deus que foi capaz de assumir as nossas misérias para nos abrir a porta do céu, que pela nossa desobediência nós havíamos fechado. Mas nós estamos acompanhando Jesus durante esse tempo comum, que é sempre o tempo do seguimento, em que todos nós cristãos somos chamados a ir observando Jesus, escutando as suas palavras, os seus ensinos. A grande palavra norteadora, ou a grande palavra que é como se fosse um tema que norteasse todo o tempo comum, na liturgia da igreja, é o seguimento de Cristo. Nesse caminho de implantação do reino de Deus, Jesus prega uma palavra de sabedoria que é capaz de alcançar as consciências e os corações dos seus ouvintes. Mas juntamente com a palavra de Jesus, juntamente com a pregação, outros sinais ele realiza para dizer que o reino de Deus acontece no meio dos homens. Jesus expulsa os demônios, porque onde o reino de Deus acontece, onde o reino de Deus está, o mal não pode continuar sobrevivendo e imperando. Jesus cura as pessoas, Jesus devolve a vista aos cegos, a capacidade de ouvir aos surdos, de falar aos mudos, realizando nele aquilo que Deus havia pronunciado e profetizado pelo profeta Isaías, no capítulo 61, quando diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para recuperar os que estão perdidos, para libertar os aprisionados, para publicar um ano da graça de Deus. Juntamente da pregação de Jesus, vai também esses sinais que nós aprendemos a chamar de milagres. Os milagres existem primeiro para confirmar a autoridade da palavra de Jesus. É a assinatura de Deus dizendo que de fato Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, e é por isso que realizou tantas coisas extraordinárias. E desse modo, a primeira função dos milagres é precisamente ajudar aqueles que os veem, contemplam ou que são alcançados por eles a descobrir que Jesus é o enviado de Deus. Amém? Segunda coisa, quando Deus realiza sinais, quando Deus realizou milagres através de Jesus, era para confirmar a sua palavra, para que a sua pregação estivesse assinalada por Deus, de modo que as pessoas não duvidassem da pregação de Jesus, mas descobrissem que nele repousa a verdade e a palavra que Deus quis dizer aos homens. E desse modo acolhesse a sua palavra, acolhesse a sua mensagem, acolhesse a sua doutrina, acolhesse a sua proposta de vida. E quando nós dizemos acolher a proposta de vida, acolher a doutrina de Jesus, significa mudar a nossa vida segundo aquilo que é os ensinamentos de Jesus. E terceiro, os milagres existem para
ratificar, para confirmar a fé daqueles que experimentam, para que alcançando isto possam cada vez mais crer e se abandonar nos braços de Deus. Amém? Mas Jesus faz um reclame nessa noite, uma lamentação e uma exortação, usando um modo de falar também dos profetas. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, porque se os milagres que foram realizados no teu meio tivesse sido feito em Tiro, tivesse sido feito em Sidônia, tivesse sido feito inclusive em Sodoma, essas cidades não seriam destruídas. E mais, eles teriam se convertido. Se Deus tivesse dado sinais tão maravilhosos como estes milagres que eu estou fazendo, essas cidades se converteriam, não teriam sido destruídas. Pelo contrário, a vida continuaria pulsando nelas. E Jesus está reclamando a essas cidades, está lamentando por causa do fechamento, porque mesmo experimentando tantos sinais de Deus, tantas coisas maravilhosas que Jesus realizou, o povo daquelas comunidades continuaram com o coração fechado, não mudaram de vida, não acolheram a sua palavra, permaneceram no pecado. E é isso que Jesus está denunciando. Que os milagres existem não para satisfazer as nossas vontades. Que Deus, quando intervém na nossa história de modo extraordinário, que é o que nós chamamos de milagre, é para nos chamar outra vez ao seu coração. É para nos lembrar que nós não estamos abandonados, mas que Deus cuida de nós como cuidou da vida de Moisés. Amém? Minha gente, mas essas palavras de Jesus não ficaram amarradas no tempo, naquela época em que ele falou. Também não ficaram amarradas no espaço físico, geográfico, sendo ditas somente para Corazim, somente para Betsaida, somente para Cafarnaum. Essas palavras de Jesus ressoam hoje, desde este estacionamento até a Cafarnaum, que é a vida de cada um de nós. Porque nós também experimentamos os milagres, porque nós também experimentamos a misericórdia, porque nós experimentamos a ação poderosa de Deus em nossa vida, mas muitas vezes permanecemos no pecado. Porque muitos de vocês que aqui estão, e que já têm a sua cadeira cativa, toda terça-feira estão aqui, já experimentaram muitas graças de Deus na sua vida, ou não? Quem já experimentou o sinal da misericórdia e da bondade de Deus, levanta o braço. E a gente é a grande maioria. Deixa eu dizer, na verdade, todos nós. O primeiro grande milagre é o milagre de nós existirmos. Porque nós não existimos por força de nossa vontade, nós existimos porque Deus pensou em nós desde toda a eternidade e sem precisar de nossa existência, nos fez existir e todos os dias sopra de novo em nossas narinas um sopro de vida para nos manter vivos. Nenhum de nós que aqui estamos, ainda que tivesse condições e possibilidades, poderia acrescentar um minuto sequer à sua vida. Portanto, cada dia é um sinal da misericórdia e do milagre da vida que Deus renova em nós. Amém? Cada dia é uma oportunidade que Deus nos concede. Mas, meus irmãos, ai de ti, Paulo, que todos os dias Deus lhe dá a oportunidade de ser um homem novo, mas ficas agarrado aos velhos comportamentos. Ai de ti, Maria, que já experimentou tantos sinais da misericórdia de Deus, tantos livramentos, mas continuas com o coração fechado ao Evangelho. É o que Jesus está dizendo.
Ai de nós que participamos desta liturgia, que todas as terças-feiras sentimos o espaço e a áurea da misericórdia pairando sobre este lugar. Ai de nós que temos a oportunidade de escutar o Evangelho explicado, mastigado, como aqueles que no tempo de Jesus às vezes nem entendiam suas palavras. Ai de nós que podemos comer o corpo de Cristo na Santíssima Eucaristia, mas permanecemos na mesma vida de pecado. Esse reclame de Jesus é para cada um de nós também. Todos os dias Deus nos concede uma nova oportunidade, minha gente. E cada milagre pequeno que a gente experimenta na nossa vida, é também outra vez Deus dizendo: eu estou aqui, volte-se para mim. Mas muitas vezes nós o tratamos como talvez um consultório médico, onde a gente vai apresentar os nossos problemas, somente isso. Ou às vezes nós tratamos Deus, estabelecemos com Ele uma experiência, como alguém quando tem dor de cabeça e toma Doril porque a dor sumiu, né? Para ver se Deus resolve logo os problemas. E depois que experimenta o sinal da misericórdia, ao invés de converter a vida, continua do mesmo jeito. Veja, meus irmãos, para terminar, eu me recordo que Jesus certa vez contou essa parábola simples, pequena. Um dono de uma vinha foi lá na sua vinha observar as coisas e tinha lá uma figueira. Então ele quis comer figos, mas não tinha figueira, não tinha nenhum fruto. Então ele falou para o agricultor: corte, queime, jogue fora. Para que está servindo isso aí? Só para tornar a terra inútil? Para ocupar espaço? Mas o agricultor disse: não, dê-me um tempo, eu vou cuidar dela, eu vou adubar, eu vou cuidar, daqui um ano o senhor volta. Aí se não tiver frutos, o senhor corta e joga fora, faz o que quiser. Jesus contou essa parábola certa vez. Eu interpreto assim: é Deus que todos os dias nos dá uma nova oportunidade para que nós demos os frutos que nós podemos dar. E às vezes a gente joga a oportunidade fora. Hoje, dia 18, é o dia que a misericórdia me dá uma nova oportunidade. Deus está dizendo: eu estou renovando a tua existência. Agora converte a tua vida. Saia do pecado. E deixe de alimentar dentro de si sentimentos e pensamentos contrários ao reino. Deus, todos os dias, derrama a sua misericórdia e uma nova chance para que eu seja um homem novo. Peçamos ao Espírito Santo que Ele nos dê o dom da sabedoria para que nós vivamos como filhos de Deus a cada dia. E nos conceda o dom do discernimento para que não percamos as oportunidades que a misericórdia nos concede. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.